História do Estado de São Paulo, dos anos 1920 aos anos 2020. Se no início do século XX São Paulo já era um estado em ascensão econômica e política ao longo dos 100 anos seguintes, ele se consolidou como o motor do Brasil, centro da indústria, da cultura, da política e da inovação. Este período é marcado por revoluções, industrialização acelerada, modernização urbana e também por grandes desafios sociais. A década de 1920 foi um período efervescente em São Paulo, tanto no campo político quanto no cultural. Em 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um marco da arte e da cultura brasileira, promovendo uma ruptura com os padrões estéticos europeus e lançando o movimento modernista. Artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti representaram essa nova geração que influenciaria profundamente a arte nacional. Na política, a insatisfação de elites paulistas com o governo federal levou à eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932, talvez o episódio mais emblemático da história paulista no século XX. Após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, São Paulo, que havia perdido sua hegemonia política, se rebelou exigindo a convocação de uma nova Constituição. A revolta contou com grande apoio popular e mobilizou milhares de civis e militares. A revolução, apesar de derrotada militarmente, teve um impacto importante. Pressionou o governo federal a acelerar a promulgação da nova Constituição de 1934. Os nomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC, ficaram eternizados como mártires da causa constitucionalista. Nas décadas seguintes, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial, São Paulo se transformou no maior parque industrial do Brasil. Indústrias automobilísticas, metalúrgicas, químicas e têxteis se instalaram, especialmente na capital e na região do ABC paulista. O crescimento das cidades foi acelerado. A capital paulista se tornou uma metrópole com enormes desafios urbanos. Favelização, trânsito, poluição e desigualdade social cresceram junto com o desenvolvimento. Durante esse período, São Paulo foi o berço de importantes movimentos trabalhistas. O ABC paulista, com destaque para cidades como São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano, tornou-se um centro da luta sindical. Durante a ditadura militar 1964-1985, São Paulo viveu tanto a repressão quanto a resistência. A imprensa foi censurada, movimentos sociais reprimidos e muitos estudantes e operários perseguidos. Por outro lado, também foi em São Paulo que o novo sindicalismo ganhou força, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. As greves do final dos anos 1970 simbolizaram a insatisfação com o regime e contribuíram para o processo de redemocratização. A capital paulista também se consolidou como centro financeiro, com a expansão da Bolsa de Valores, Bovespa, e dos grandes bancos. A cidade passou a ser referência nacional em serviços e consumo. Com a abertura econômica nos anos 1990, São Paulo reforçou sua posição como capital econômica do Brasil e da América Latina. Empresas multinacionais se instalaram, o setor de tecnologia começou a se expandir e o Estado passou a abrigar polos industriais e de serviços de alto valor agregado. Por outro lado, o crescimento populacional intensificou os problemas de mobilidade, moradia e segurança. A desigualdade social ficou ainda mais visível, com bairros extremamente ricos convivendo com áreas marcadas pela pobreza e violência. A cidade de São Paulo também passou a ser palco de grandes eventos internacionais e movimentos sociais, como as marchas pela diversidade, protestos contra a corrupção e ações culturais de impacto global. A partir de 2013, grandes protestos tomaram as ruas da capital paulista, inicialmente contra o aumento da tarifa de transporte público, mas que logo se transformaram em manifestações nacionais por serviços públicos de qualidade e contra a corrupção. A cidade de São Paulo também se destacou na luta contra a pandemia de Covid-19. A partir de 2020, o estado foi o epicentro da pandemia no Brasil, mas também liderou iniciativas de vacinação,
O Instituto Butantan, com sede na capital, foi responsável pelo desenvolvimento da vacina Coronavac em parceria com laboratórios internacionais, sendo símbolo de ciência e saúde pública. Nos últimos anos, São Paulo tem se reinventado como polo de inovação. Cidades como Campinas, São José dos Campos e a própria capital abrigam startups, hubs de tecnologia, parques científicos e universidades de ponta. A Avenida Faria Lima, por exemplo, se tornou conhecida como o Vale do Silício Brasileiro. O agronegócio paulista também ganhou protagonismo, com técnicas modernas de cultivo, exportações crescentes e desenvolvimento sustentável. No campo político, São Paulo manteve papel central em eleições nacionais, sendo reduto de candidatos tanto conservadores quanto progressistas. O Estado continua sendo o termômetro político do país. No campo social, os desafios seguem grandes. Habitação, transporte, segurança, educação e desigualdade são temas permanentes. No entanto, São Paulo também lidera iniciativas urbanas voltadas à mobilidade elétrica, cidades inteligentes, energia limpa e educação digital. Do movimento modernista de 1922 à inovação tecnológica de 2022, São Paulo passou por profundas transformações. De um estado dominado pelo café e pelas oligarquias, tornou-se o coração econômico e cultural do Brasil. Figuras como Mário de Andrade e Getúlio Vargas como antagonista na Revolução de 32, Lula, Covas, Serra, Geraldo Alckmin e muitos outros ajudaram a moldar a história do Estado. Hoje, São Paulo é sinônimo de diversidade, trabalho, empreendedorismo e desafios urbanos, um Estado que simboliza o Brasil em constante transformação.